Shalom Aleichem, a paz seja contigo. Nossa palestra de hoje é intitulada 144 mil. Os 144 mil não são adventistas salvos, como a reforma prega. Eles creem que de 1844, os primeiros adventistas que foram selados, começaram o selamento e terminam com o selamento do restante dos reformistas do movimento de 1914. Então os adventistas do sétimo dia, muitos reformistas de 51 se perderão, pois não estarão na grande multidão, porque eles não creem nisso. E o que acontece? Eles também creem que os adventistas do sétimo dia, eu digo, tirando os reformistas, também creem que não é literal o que é um mistério. Isso é um grande erro. Vamos dar uma olhada aqui também. Os testemunhos de Jeová creem que são eles. O que acontece? Um grupo de 144 mil testemunhos de Jeová irão passar 1 milênio nos céus e outros ficarão na terra. Também um outro erro. Todos esses pensamentos são errados. Os 144 mil são 12 mil de cada tribo. Quando os judeus se tornaram cristãos, eles eram judeus, Judeus na época, judeus sefarades, judeus. Aí eles se uniram ao ministério do Senhor Roshua de Jesus, são judeus cristãos, no início da Igreja de Deus, no século I. Aí só Deus sabe, quando o último foi selado, dos 144 mil, que cada judeu que entrava na Igreja de Deus sétimo dia, se tornando judeus cristãos naquela época, ia compondo 144 mil. O restante dos judeus e cristãos hoje que se converterem, dessa época para cá, estarão na grande multidão. É um número literal contado só de judeus das 12 tribos. Repetindo, na época que o Senhor Roshua andou na terra, os primeiros judeus conversos ao cristianismo da Igreja de Deus sétimo dia, judeus cristãos. Isso se fala em Apocalipse, Revelações 7, de 1 a 9. E depois dessas coisas ouvi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E aqui fala, o 144 mil está em Revelações, Apocalipse 7, de 1 a 9. Mas vamos só ver aqui, Aqui fala, no 4, e foram assinalados, eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, se é das tribos dos filhos de Israel, não tem nada a ver o que reformista, que adventista fala, ou que o testemunho de Jeová fala. No 5 fala, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil de Ruben, de Gade, 12 mil. O 6, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil. O 7, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Zacarias, 12 mil assinalados. O 8, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José, 12 mil de Benjamim. E aqui fala o 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. Então nós vemos, está bem claro, 144 mil são os judeus convertidos no primeiro século da Igreja de Deus, são os judeus cristãos. E aqui fala que Yeshua e João viu uma grande multidão, que não podia contar o que era. Todos os goíns, gentios que se converteram à Igreja de Deus. Vemos também em Revelações capítulo 14, de 1 a 5 e 12. E eu olhei esse que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, com ele 144 mil, em sua testa tinha escrito o nome de seu Pai. Apocalipse 14, 2, eu vi Revelações 14, 2, eu ouvi uma voz do céu com a voz de muitas águas, e com uma voz de um grande trovão eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas. E aqui Apocalipse, Revelações 14, 13, e cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Então esse cântico, o que é? Só os 144 mil cantarão o cântico do Cordeiro. Nós, a grande multidão, não. E Apocalipse 14, 4, Revelações fala, esses são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens.
Então por quê? Eles só eram judeus tradicionais, sefarades, se converteram à igreja de Deus, não se misturaram com outras igrejas, eram virgens. As primícias de Yahvé para o Cordeiro. Revelações 14:5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Yahvé. Então nós vemos que eles não pregavam doutrinas estranhas à Babilônia, e eram santos porque eram separados para Deus e andavam em comunhão com Deus, não pecavam, pecados conscientes. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Yahushua, em Jesus. Ele guardava os mandamentos e tinha a fé no Senhor. Essa monografia foi elaborada por o Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus do Sétimo Dia, discípulo do Senhor Yahushua. Shalom Aleichem, Yeshua Hai. A paz seja contigo, Jesus vive.